A cidade de Charlotte ainda é uma cidade em choque. 2 mulheres foram mortas, vítimas de um suspeito desconhecido. O detetive Gary McFadden investigou centenas de assassinatos durante sua longa carreira na polícia de O Charlotte. assassino continua solto em algum lugar. E se tiver uma oportunidade, ele pode atacar de novo. Mas este era diferente. 4 vítimas em 3 semanas. Todas jovens mulheres negras, todas estranguladas. Eu não imaginava o quanto esse caso seria importante. Eu não imaginava o quanto esse caso nos traria problemas. Quem matou essas mulheres era frio e calculista. 25 anos depois, os detetives falam sobre o caso que assombra Charlotte até hoje. As informações indicam que essa pessoa foi responsável pela morte de 10 mulheres. Uma onda de assassinatos que deixou 10 famílias desesperadas por justiça. 25 anos e ainda não tenho palavras para descrever o que eu senti. A polícia teme que ele seja um estrangulador em série. Era uma unidade que estava lotada de corpos. Eram os elementos perfeitos. Senhor Homicídio, o predador de Charlotte. O primeiro corpo apareceu depois da meia-noite. Outra vítima de estrangulamento faz aumentar a preocupação dos investigadores. Quando a primavera chega a Charlotte em 1994, um assassinato é cometido. A vítima é uma jovem afro-americana chamada Brandy Henderson. Em 10 de março de 94, recebi uma ligação de um dos meus parceiros, o detetive Stansberry, dizendo que tinha uma garota de 18 anos morta no local com uma toalha ao redor do pescoço. No começo, quando ele disse achamos um corpo, eu não achei nada demais. Todo mundo acha um corpo quando trabalha com homicídios. Mas quando entrei naquele lugar e vi a cara do Stansberry, eu percebi que seria complicado dali em diante. A Brandy Henderson era a vítima. E o namorado dela tinha saído para trabalhar e voltou para casa por volta da meia-noite. Brandy! Por que a porta está aberta? A porta não estava trancada. Brandy! E ele achou aquilo muito estranho. Ele viu que a sala de estar estava revirada, como se alguma coisa tivesse acontecido ali. Brandy! Os objetos estavam no chão, derrubados, como se tivesse acontecido alguma luta. Brandy! Brandy! A Brandy estava no quarto e estava deitada na cama, com uma toalha ao redor do pescoço. A vítima, Brandy Henderson, de 18 anos, foi estrangulada com 2 toalhas. E ela não estava sozinha na casa quando o assassino bateu a porta. Aí o Lamar entrou e viu o filho dele com um tipo de short amarrado no pescoço, bem apertado. O namorado de Brandy consegue remover a peça de roupa do pescoço de seu filho de 10 meses, salvando sua vida. Em seguida, ele liga para a polícia e tenta salvar Brandy com uma reanimação cardiorrespiratória, mas é inútil. Ela já tinha falecido. A impressão inicial indicava um assalto. Afinal, não era incomum, eram os anos 90. Com a epidemia de crack, tinha muitos viciados e todos eles procuravam alguma coisa que pudessem vender nas ruas. Mas quando falei com Stansberry, ele disse: há 3 semanas houve outro assassinato de uma mulher negra com uma toalha enrolada no pescoço, como no caso da Brandy Henderson. A mulher foi encontrada estrangulada dentro de casa a apenas 13 quilômetros do apartamento de Brandy Henderson. O que chamou a atenção é que ela foi estrangulada e ele usou uma toalha para isso. Para mim, isso levantou suspeitas. Nós investigávamos muitos homicídios. No caso de estrangulamento, acontecia 1 por ano, mas nunca houve 2 num ano. Logo de cara, isso chamou a nossa atenção. Pra gente, era grave, era sério. O outro caso também é familiar para o detetive McFadden. Na volta para a delegacia, olhamos os nossos arquivos e um desses era o meu. Era o caso de Shauna Hawk. Isso aconteceu quase 1 ano antes de o corpo de Brandy Henderson ser encontrado do outro lado da cidade. Como sua mãe, Dee, bem se lembra, o dia de Shauna Hawk começou como qualquer outro.
Era um dia muito frio. Eu acordei e a Shauna acordou. Mãe, a gente tá saindo em 5 minutos. Ela tinha uma manhã cheia naquele dia. Era uma boa mãe para o filho de 2 anos. Ela saiu para deixar o Germain na creche e depois ela tinha 2 aulas. Come tudo, Germain. É o que tem para hoje. De lá, ela iria trabalhar o dia todo no restaurante e depois iria buscar o Germain na creche. Ouvi os 2 no andar de baixo, fazendo barulho, se arrumando. E então, ela saiu pela porta. Mãe, a gente tá saindo. E foi cuidar da vida dela. Eu te amo. Ela me ligou mais tarde naquele dia e eu lembro que eu perguntei: "Você tá bem?" Ela disse: "Sim, senhora." E eu disse: "Tem certeza?" E ela respondeu: "Sim." E isso foi por volta das 2 da tarde. Foi a minha última conversa com ela. Eu cheguei em casa umas 5h15. E enquanto eu estacionava, percebi que o carro dela não estava lá. Entrei na casa e nada parecia fora do lugar. E então o telefone tocou. Era o namorado dela, o Darren. Ele disse: "Você viu a Shauna?" Eu disse: "Não. Ela não está com você?" Não, senhora. Eu não a vi o dia todo. Em seguida, Dee ouve um bip. Há outra ligação na linha. Era a mãe do afilhado dela. Imediatamente eu senti uma angústia na voz dela. E eu perguntei: "Você está bem?" "Bom, não, a Shauna não veio buscar o Germain na creche." Na mesma hora eu pensei que talvez tivesse acontecido alguma coisa com ela. Ela poderia ter sofrido um acidente de carro e não ter conseguido achar um telefone. Então, Dee se lembra de que o namorado de Shauna, Darren, ainda está na outra linha. Eu disse: "Então, você não falou com ela? Você não a viu?" E eu disse: "Darren, eu preciso de você aqui. Vem pra cá agora." Eu fiquei esperando ele na porta. Quando ele entrou, eu disse: "Escuta, eu não tenho tempo para bobagens. Se aconteceu alguma coisa, me conta." E ele disse: "Eu não estou me sentindo bem. Tem alguma coisa errada." E eu disse: "Você não está brincando. Tem razão. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada." Darren procura pela casa para se certificar. Enquanto isso, Dee se esforça para lembrar de algum lugar onde Shauna pode ter ido sem avisá-la. Eu entrei na sala de jantar. Eu não me conformava com o fato de não conseguirmos localizá-la e nem termos notícias. Naquele momento, ele se levantou e eu o ouvi andando pelo corredor. E eu ouvi quando ele entrou no banheiro. E então ouvi gritar. Ele gritava muito alto, várias vezes. E aí ele olhou para mim e disse: "Dona Dee, liga para a emergência. A Shauna está na banheira e a água está fria. Por favor, liga para a emergência." Eu posso parar? Às 7h48 da noite, os paramédicos chegam à residência e imediatamente tentam reanimar Shauna. Eles colocaram ela numa maca normal de ambulância. Uma maca com rodinhas e a levaram para fora de casa. E eu lembro que todo mundo ficava dizendo para mim: "Você precisa se acalmar, precisa parar de gritar. Fica calma." E eu só pensava: ela se foi, ela se foi, ela se foi, ela morreu. Uma ambulância leva Shauna e sua mãe para o hospital. Momentos depois, a polícia de Charlotte chega ao local.
Embora o detetive McFadden não tenha sido imediatamente designado para o caso, ele está na cena do crime naquela noite. Toda cena de crime conta uma história. E como detetives de homicídios, a gente analisa, observa a cena e espera que os elementos dela revelem alguma coisa. Bom, o que eu me lembro do caso da Shawna Hawk? Não parecia que alguém tinha invadido a casa, nem que alguém tinha brigado dentro dela. Eu lembro que a banheira estava cheia d'água. Tinha um brinquedo de criança boiando. Mas não parecia uma cena de crime comum. Arrumada, muito limpa. Se não tivesse um corpo no hospital, eu pensaria que alguém tinha chegado em casa e tomado um banho. A gente olhou as janelas e as portas da casa para ver se tinha sinais de arrombamento. A gente olhou a porta dos fundos para ver se tinha impressões digitais. Não tinha nenhum sinal de luta nem de arrombamento. E diante disso tudo, parecia que ela tinha deixado o assassino entrar. Ela se sentiu à vontade, pelo menos antes de ser atacada, quando abriu a porta para o agressor. A minha maior dúvida na cena do crime era: por que não houve arrombamento? Ela deve ter deixado o cara entrar. Falando com a mãe dela e com os amigos, soubemos que ela era muito cautelosa. Ela não deixaria ninguém entrar na casa. Então parecia que ela conhecia o seu agressor. No hospital, apesar de Dee esperar desesperadamente que Shawna consiga de alguma forma sobreviver, ela é declarada morta. Parece que Shawna Hawk se afogou. A Shawna era a base da família. Era ela que as pessoas procuravam se tivessem um problema, porque sabiam que a Shawna daria um jeito. A gente não conseguia acreditar que isso tivesse acontecido com alguém que a gente conhecia e amava. Você tenta acreditar no que os seus ouvidos estão escutando, mas a sua mente se recusa a acreditar. Foi só depois que eu a vi no caixão que eu acreditei. Na manhã seguinte, chega o relatório da autópsia de Shawna. E com ele, algumas informações novas. Shawna foi encontrada totalmente vestida na banheira e não havia lesões físicas que indicassem que ela foi vítima de um estupro. O relatório mostra que a causa da morte não foi afogamento. As cordas vocais de Shawna estão danificadas e há hematomas no pescoço. Ambos os sinais indicam estrangulamento. A morte por estrangulamento é pessoal. O assassino é conhecido e ele demonstra muita raiva, muito ódio e muita emoção no estrangulamento. Ele tem a coragem de olhar nos olhos da vítima e sufocá-la até a morte. Nesse momento, os detetives revistam cada centímetro da casa em busca de pistas, recolhendo impressões digitais, fibras de cabelo e amostras de DNA. Mas não acham vestígios do assassino. Quando começamos a analisar a cena, nós não só identificamos algumas impressões, mas há casos em que a cena foi adulterada. Nós vemos marcas de limpeza que são muito mais visíveis. E essas marcas de limpeza estavam por toda a casa, em locais que devem ter sido tocados pela pessoa que invadiu a casa. A casa estava muito limpa porque o assassino tentou adulterar a cena para parecer que nada tinha acontecido na casa. Então, quem quer que ele fosse, ele era um assassino profissional e metódico. Sabia o que estava fazendo. O caso de Shawna Hawk nunca saiu da cabeça do detetive McFadden. Embora sejam dois crimes diferentes, depois do assassinato de Brandy Henderson, é difícil ignorar as semelhanças. Eu precisava saber se o caso da Shawna estava mesmo relacionado ao caso da Brandy. Na cena do crime da Brandy, havia uma jovem estrangulada no apartamento dela, com muita bagunça e objetos revirados, que são indícios de luta. A vítima deve ter resistido e havia uma criança no local. Nós consideramos o crime um homicídio não organizado. No caso Hawk, havia uma jovem estrangulada na banheira, tudo arrumado, tudo limpo. Era o contrário. Duas cenas diferentes, dois assassinos diferentes. Mas nessa altura a gente não sabia. No início das investigações sobre a morte de Shawna, as suspeitas recaem sobre seu namorado, Darren, que foi quem a encontrou na banheira. Então eu considerava o Darren um suspeito. E por que o nome dele se destacou? Bom, os parentes da vítima ouviram falar sobre as discussões entre ele e a Shawna, e certas coisas não eram compatíveis com o que a família sabia. E também há o método usado: estrangulamento. Estrangulamentos são raros. Eles ocorrem mais em brigas domésticas ou em casos em que as pessoas têm um relacionamento. Darren inicialmente parece ser o principal suspeito, mas os detetives não conseguem ligá-lo ao assassinato de Shawna.
A gente não achou nada que provasse que ele era o assassino. Ele não tinha nenhum motivo provável. Pela nossa melhor hipótese, devia ser alguém que a conhecia. A coisa mais importante que a gente queria saber era quem a vítima deixaria entrar em sua casa. A polícia investiga cada indivíduo que, segundo a família, Shawna deixaria entrar na casa, mas nenhum suspeito é confirmado. Então, 8 semanas depois do crime, finalmente surge uma pista. Um guarda do campus encontra o carro de Shawna estacionado na faculdade local onde ela estudava. A gente achou o carro dela no campus central Piedmont com uma camada de poeira em cima. A gente sabia que ela tinha ido para a faculdade. O suspeito levou o carro. Ela chegou ao local. Nesse momento, a gente não sabia. A polícia começa imediatamente a revistar o carro em busca de pistas sobre como ele chegou ali e quem o dirigiu. Adoro analisar um carro porque você pode achar uma pista promissora. Nesse caso, eu observei o banco. O banco estava bem para trás. A Shawna tinha 1,60 m. Significa que o banco deveria estar para frente. Ele não ajustou o banco de novo para a altura da Shawna. Então, era alguém maior que 1,60 m. Essa era uma pista sólida. A polícia agora acredita que o assassino de Shawna levou o carro sozinho até o estacionamento e o abandonou lá. Quando a gente encontra um carro, a análise é completa. A gente procurou fios de cabelo e fibras, provas residuais, sangue, saliva, qualquer fluido corporal e tentamos extrair impressões digitais. O processo revelou marcas que ele tentou apagar. O espelho retrovisor, as maçanetas das portas, todas as superfícies. O que era um indício claro de que ele deliberadamente tentou limpar as impressões digitais. E há outro detalhe que leva McFadden a acreditar que Shawna conhecia seu assassino. Então falamos com a polícia do campus e soubemos que esse era o lugar onde a Shawna costumava estacionar. Então essa pessoa conhecia a Shawna o suficiente para trazer o carro de volta e pará-lo exatamente na mesma vaga onde ela estacionava todo dia. Nós sabemos que a pessoa vigiava a Shawna Rock. Sabia a sua rotina, o que ela fazia, o seu estilo de vida. Não foi um assalto comum ou roubo. Isso foi deliberado. Então era alguém que tomava precauções e estava cobrindo seus rastros. Era um assassino frio e calculista. Apesar da descoberta do carro de Shawna Rock, o caso não avança. E a polícia desconhece na época que uma pista do caso passou despercebida. Uma das colegas de trabalho de Shawna havia desaparecido 1 ano antes. A Shawna não era o único caso sem solução que a gente tinha naquela época. Do outro lado da cidade havia outra jovem que também tinha desaparecido. E a gente descobriu que ela era amiga da Shawna Rock, o que para mim era estranho. No verão de 1992, Caroline Love, de 20 anos, uma amiga e colega de trabalho de Shawna, desaparece misteriosamente. A Caroline morava na Zona Leste e eu morava na Zona Oeste. E a gente trabalhava no mesmo restaurante. Éramos inseparáveis. Nós íamos à igreja, íamos à escola juntas, então éramos inseparáveis. Em 15 de junho, Katie tira 3 dias de folga para comemorar seu aniversário. Quando retorna ao trabalho, ela recebe uma notícia perturbadora. O gerente me chamou de lado e disse: a Caroline não vem trabalhar há 3 dias. Eu fiquei inconformada e pensei, não pode ser. A Caroline era o tipo de pessoa que nunca faltava no trabalho. Ela vinha todos os dias. Ela nunca fazia isso, sabe? Tinha alguma coisa errada. Pouco depois de seu desaparecimento, a irmã de Caroline, a amiga com quem morava e o namorado dela, denunciam o desaparecimento à polícia. Inicialmente, a única pista que a gente tinha é que ela tinha saído do local de trabalho e tinha ido para casa. Isso parecia, desde o começo, altamente suspeito. Os detetives vão até a casa de Caroline com sua irmã Katie em busca de pistas. Quando eu entrei naquele apartamento, me deu um arrepio. Eu tive uma sensação estranha.
A cozinha era logo na entrada, do lado esquerdo. Depois tinha uma sala de jantar. O quarto da esquerda era da Sadie, o da direita da Caroline. Tinha uma penteadeira, 2 criados mudos e uma Bíblia, que estava aberta. Mas ela tinha sumido. Caroline nunca mais volta para casa. Cheguei na delegacia uma noite e o capitão de plantão disse: temos uma garota desaparecida, queremos que investigue. Eu conheci um membro da família da vítima e isso era uma vantagem. Quando conversei com essa pessoa, a gente descobriu que ela tinha um parente chamado Rob Ross. O Rob viu Caroline andando pela rua. Ele deu uma carona para ela e a deixou no apartamento dela naquela noite. Os detetives voltam ao apartamento de Caroline Love procurando indícios de que ela tenha fugido deliberadamente. O agente encarregado desse caso era o Tony Rice. Quando conversei com o Tony, primeiro acreditamos que a Caroline tinha se cansado da pressão familiar, tirou alguns dias de folga, saiu da cidade e foi para um quarto de hotel só para espairecer. Tinha algum indício de arrombamento na casa? Alguma coisa tinha sumido? Talvez uma mala de roupas faltando? Não tinha nada disso. As pessoas vão embora deliberadamente por vários motivos. Às vezes é um problema familiar. Às vezes estão deprimidas. Mas esse não era o caso da Caroline Love. Quanto mais a gente investigava, mais acreditava que alguma coisa tinha acontecido com a Caroline. As semanas se tornam meses e a família de Caroline espera ansiosamente por alguma notícia de seu paradeiro. Houve muitos esforços da família dela e é claro que a polícia também fazia a sua parte para ver se conseguia achar uma pista do que tinha acontecido com ela. Eles não encontraram nada. Foi difícil porque os dias se passavam e nada acontecia. A gente tentava não perder a esperança, sabe? Eu via pessoas desaparecidas na TV e nunca pensei que aconteceria com ela. O caso de Caroline Love não avança. Nem a família, nem a polícia reconhecem a ligação entre o caso de Caroline Love e o de Shauna Hawk, 8 meses depois. E há outras famílias em Charlotte que estão sofrendo e aguardando, rezando e esperando, assim como a família de Caroline Love. Por volta da mesma época em que a Caroline desapareceu, a gente recebeu a denúncia de mais 4 ou 5 jovens que tinham sumido sem deixar nenhuma pista. Nos anos que antecederam a descoberta dos corpos de Brandy Henderson e Shauna Hawk, que foram estranguladas em casa, várias outras mulheres desapareceram em circunstâncias suspeitas. Uma delas é Caroline Love, que desapareceu enquanto voltava a pé para casa numa noite em 1992. A segunda era uma garota que o detetive McFadden conheceu pessoalmente anos antes. Seu nome era Sharon Nance. Em 78, me mudei para Charlotte, na Carolina do Norte, para frequentar a Universidade Johnson C. Smith. Então, os meus pais me levaram até a rodoviária. Eu desci perto da faculdade e entrei pela porta da frente. E a segunda pessoa que conheci em Charlotte foi a Sharon Nance. Ela estava parada na esquina de uma rua e estava chovendo um pouco. Eu vim do interior, queria mostrar que era um cavalheiro. Então, abri meu guarda-chuva e disse: "Olá, moça, acho que precisa de um guarda-chuva. Fique com ele." Ela estava muito bem vestida, um pouco provocante. Eu não sabia no que ela trabalhava. Só quis ser gentil. A Sharon Nance era minha amiga. Naquele dia de maio, o corpo de Sharon Nance, de 33 anos, foi encontrado entre os arbustos em uma das estradas de acesso à cidade. O corpo da Sharon Nance foi encontrado na zona oeste de Charlotte, nos arredores da cidade, por um grupo de trabalhadores que estava limpando o acostamento da estrada. Um deles entrou no meio do mato e foi quando ele encontrou o corpo a uns 5 ou 6 metros do início da área arborizada. Era bem evidente que era um local de desova. O crime não aconteceu ali. O crânio estava fraturado em vários lugares.
O nariz estava muito machucado. Havia uma quantidade imensa de lesões graves. Ele estava com raiva, muita raiva. Foi horrível. Traumático, foi muito ruim. Quando é alguém que você conhece, é muito difícil de aceitar. Eu não queria ver a Sharon naquele estado. É bem diferente quando é pessoal, quando você conhece a vítima. Sharon Nance tinha saído uma noite para encontrar alguns amigos. Quando não voltou para casa, sua família sabia que havia algo errado. A Sharon estava morando com uma tia naquela época. Apesar de ela sair muito, ela sempre mandava notícias e mantinha contato com a tia. Ela saiu, disse para a tia que iria sair para se divertir e essa foi praticamente a última vez que ela foi vista com vida. Não havia testemunhas, nem a arma do crime, e pouquíssimos vestígios no local. Mas na época do assassinato de Sharon Nance, no verão de 1992, a polícia começa a se concentrar mais no número crescente de mulheres desaparecidas em Charlotte. Naquela época, a sensação de insegurança aumentou muito porque os desaparecimentos e assassinatos de mulheres negras começaram a aumentar muito. Um dos detetives me pediu para escrever sobre as garotas desaparecidas. A preocupação dele era que isso fosse um padrão. Então, na época, o Departamento de Polícia de Charlotte organizou uma força-tarefa para investigar o desaparecimento dessas mulheres. A gente usou recursos de várias agências, o FBI com a Unidade de Ciência Comportamental, a ATF, a Agência de Investigação do Estado, todas elas. A gente estava procurando por semelhanças. Elas se conheciam, foram raptadas ou vistas no mesmo local. Elas usavam roupas parecidas, penteados semelhantes. Elas trabalhavam em lugares parecidos. Não achamos nada disso com essas mulheres. Um fator em comum que liga várias dessas mulheres é a sua profissão: a prostituição. Caroline Love não era prostituta, mas os investigadores acreditavam que seu caso poderia estar relacionado. Nós só incluímos o caso da Caroline Love na época porque foi provavelmente um homicídio e ela foi vista pela última vez na rua. Mesmo com a ajuda do FBI e de outras agências, os investigadores nunca encontram Caroline Love. Mas a força-tarefa chega a uma conclusão. Sem crimes em série, sem padrões em comum, era só uma pessoa ou um grupo de pessoas que agia de maneira violenta. Nós só pudemos concluir que havia um problema, mas não tínhamos respostas para as famílias. As respostas que elas queriam. Elas só queriam uma explicação para os desaparecimentos. Apesar das descobertas da força-tarefa, a onda de crimes não termina. Na verdade, parece ter voltado a Charlotte com força total. 2 anos depois, nada tinha mudado. Havia os casos da Brandy Henderson, Shauna Hawk, Sharon Nance e agora a Caroline Love tinha sumido. Aquela era só a ponta do iceberg e a gente não imaginava que estaria no meio de uma grande tempestade nos próximos dias. Em 1993, a cidade de Charlotte está crescendo de forma acelerada, assim como a criminalidade. Nos anos 90, a população disparou feito um foguete. A economia estava prosperando, o setor bancário estava crescendo muito rápido. Mas o crack e a cocaína tinham entrado nessa cidade e as ruas estavam muito violentas. Não dava nem para ir ao supermercado. Era uma loucura. Eu nem sei como descrever. Em 1988, Charlotte teve 42 assassinatos. E em 92 ou 93 já tinham acontecido mais de 100 assassinatos. Continuamos quebrando os recordes de homicídios. Em uma semana como essa, os detetives mal têm tempo para ir para casa e dormir à noite. Eu acho que todos sentíamos a pressão. O maior problema naquele momento é que eram 9 detetives que investigavam 72 homicídios. Nesse ritmo, quando eu recebia uma ligação, eu dizia para minha esposa: eu te vejo quando eu puder. Não tinha horário fixo. A gente não dizia: tá bom, a gente já trabalhou nessa cena por 3 horas, vamos para casa. Não acontecia assim.
A gente trabalhava duro o dia todo, até tarde, até não ter mais nada para fazer. É um trabalho duro. A polícia da cidade estava sobrecarregada. Como repórter policial, eu estava sempre escrevendo sobre cadáveres, então essa foi uma fase muito difícil em Charlotte. Concentrados em uma onda de homicídios ligados a drogas, os agentes da polícia não conseguem ligar os pontos quanto ao número crescente de mulheres afro-americanas assassinadas. E isso começa a preocupar os parentes das vítimas, especialmente a família de Shauna Hawk. Já tinha virado um encontro semanal porque eu ia na casa da Judy o tempo todo. Mas naquele sábado à tarde, eu estava chorando, desesperada. E ela olhou para mim e disse, eu não aguento mais isso. Você precisa fazer alguma coisa, Dee? E ela disse, sabe, talvez Deus queira que você faça alguma outra coisa. Já pensou em criar um grupo de apoio? E pensamos num nome, Mães de Garotas Assassinadas. Só naquele ano aconteceu o maior número de homicídios de toda a história da cidade. O nosso objetivo era ajudar as outras famílias, porque ninguém pensava na gente. Com certeza a gente não queria que ninguém passasse por isso ou sentisse o que a gente estava sentindo. Em 1993, o grupo de apoio de Dee recebe novos membros. Mais uma jovem afro-americana é assassinada em Charlotte. E a causa da morte é perturbadoramente familiar: estrangulamento. Em 25 de junho de 93 houve mais um crime. Tinha homicídios na cidade o tempo todo e aconteceu mais um caso. Mais uma jovem foi estrangulada até a morte, apenas 4 meses depois do caso da Shauna Hawk. A Audrey Spann foi encontrada no seu quarto, embaixo das cobertas. Ela estava com 2 peças de pano ao redor do pescoço. Uma era um sutiã e a outra era algo parecido com uma toalha. Mais uma vez, não houve arrombamento. Então, devia ser alguém que a vítima deixou entrar em sua residência. Na época, os detetives investigam 4 suspeitos possíveis. Mas eles são liberados e o caso não avança. Então, em 15 de setembro de 1993, houve mais um caso, o caso Stinson. O corpo de Michelle Stinson é encontrado em seu apartamento por um amigo. Havia 2 crianças pequenas na casa. Elas estavam ilesas, não tinham idade para nos dar algum detalhe, além de que alguém machucou a mãe deles. Ela foi encontrada dentro da cozinha, caída de costas. Estava totalmente vestida. Havia uma marca ao redor do seu pescoço, bem profunda. A gente acredita que ele usou um cinto. Ela também foi esfaqueada várias vezes. Também não há sinais de arrombamento na casa de Michelle Stinson. Eles interrogam pessoas próximas à vítima, mas não conseguem encontrar o assassino ou um motivo. A autópsia das 2 mulheres não revela marcas de agressão sexual. As amostras de DNA e de sangue são colhidas e enviadas à polícia local para análise, mas, devido à alta taxa de homicídios de Charlotte, os resultados demoram a chegar. A polícia não percebeu isso na época, mas a casa de Audrey Spann ficava a apenas 800 metros do apartamento de Caroline Love e 5 quilômetros da casa de Michelle Stinson. Todas moravam na zona leste da cidade. Agora havia uma proximidade entre essas mulheres, mas naquela época a gente considerava esses casos como homicídios individuais. Em retrospecto, parece que havia uma conexão. Mas na época, a polícia de Charlotte acreditava que os homicídios eram atos aleatórios de violência, sem nenhuma conexão. Na verdade, a polícia estava perseguindo um assassino que se tornaria o seu pior pesadelo. Talvez ele fosse um serial killer agindo nas sombras. Mas a gente ainda não sabia disso. 1993 foi ruim e já estávamos entrando em 94. A gente já tinha batido no iceberg. O barco estava afundando e a gente não sabia quem sobreviveria ao naufrágio. Em 1993, o Departamento de Polícia de Charlotte está sobrecarregado, sem pessoal, e investiga um novo assassinato a intervalos curtos, contando com apenas 9 detetives.
Mas quase esquecidas por essa onda de violência, mais e mais jovens afro-americanas desaparecem ou estão sendo assassinadas. Até o final de 1993, a Rock foi estrangulada, a Span foi estrangulada, a Stinson foi estrangulada e, além delas, a Caroline Love ainda estava desaparecida. Então, nesse momento, a gente considerava esses casos como homicídios individuais. Um ano se passa. Com o assassino de sua filha ainda à solta, Dee Sumter tenta chamar a atenção para o caso de Shawna. Estávamos desesperadas, estávamos mais do que desesperadas. Então, eu tive uma ideia. Falar com ele. Esta é a carta que eu escrevi para o então desconhecido assassino da Shawna. Prezado assassino, eu sou a mãe de Shawna Denise Rock. Eu estou escrevendo para você porque você assassinou a minha única filha na nossa casa em 19 de fevereiro de 1993, entre a 1 da tarde e as 5 da tarde. Eu acho muito difícil acreditar que um ano inteiro já tenha passado desde aquela horrível noite de sexta-feira, quando o corpo da Shawna foi encontrado na banheira onde você a deixou. Eu não odeio você, porque de que isso adiantaria? No entanto, eu quero muito que você apareça e confesse a terrível atrocidade que você cometeu. Isso foi publicado exatamente um ano depois do assassinato da Shawna. Além da carta de Dee ao assassino, ela faz um apelo publicamente. É claro que tenho perguntas e quero respostas. Dee Sumter começou a fazer coletivas de imprensa e a dizer para a mídia que a gente não tinha nada e que não se importava com as jovens afro-americanas que estavam sendo mortas. Mas Dee Sumter ainda se pergunta, e se algumas daquelas jovens fossem brancas em vez de negras? Eu estou muito magoada e traída. Sentei e chorei muito, porque eu queria que esse mesmo empenho se estendesse à minha filha. As coletivas de imprensa não me incomodavam, mas essa coletiva específica que a Dee Sumter fez, eu senti que era dirigida a mim, porque eu era o encarregado do caso da filha dela. Mas a Dee precisava saber que a gente queria a mesma coisa. A gente queria que o homem que matou a filha dela fosse capturado. O apelo de Dee ao assassino de Shawna não faz com que ele se apresente e nem impede outros assassinatos. No dia seguinte, depois dessa coletiva de imprensa, mais uma jovem afro-americana foi morta. Vanessa Mack. Vanessa Mack é uma mãe solteira de 25 anos que trabalha fora, estuda e se esforça ao máximo para criar as suas duas filhas, Natália e Natara. Quando Natara sai para ficar com o pai, Barbara Ripp faz tudo ao seu alcance para ajudá-la com o bebê. Eu ia todo domingo, bem cedo, buscar a Natália para levá-la para minha casa e cuidava dela o dia inteiro lá. E eu a levava de volta à noite quando a mãe dela chegava. Eu buscava a bebê às 6 da manhã e esperava ela atender a porta. É claro que ela não apareceu. A porta estava aberta. Por que ela deixaria a porta aberta? Vanessa? Ela estava aberta, eu a empurrei e quando entrei, a única coisa ligada era a luz do fogão na cozinha. Por que a porta da frente está aberta? Bom, eu não via nada porque só a luz do fogão estava acesa. Vanessa! Eu entrei um pouco mais e tinha um pequeno corredor. E quando eu olhei para a esquerda, eu vi a bebê na sala de estar, no sofá, sozinha. E eu fiquei preocupada. Por que ela estava sozinha no sofá, no escuro? Vanessa? Então eu fui direto para o quarto dela, porque eu estava gritando e ela não respondia. Você sabe que precisa trabalhar. Barbara Ripp encontra Vanessa Mack na cama. Ela é a 4ª vítima de estrangulamento em Charlotte em 12 meses. Eu sabia que ela estava morta. Eu soube disso assim que a encontrei. Não tinha mais volta. Eu sabia que ela estava morta.
Eu peguei a bebê, fui até o telefone na entrada da sala de estar e liguei para a polícia. Qual é a emergência? Os policiais chegam à casa em poucos minutos. A vítima estava deitada na cama, com um pano ao redor do pescoço. O sangue pingava do nariz dela e tinha um pano grande e grosso, como uma toalha ou um lençol, ao redor do pescoço. Quando a gente viu o método de estrangulamento, ele era parecido com o do caso da Brandy Henderson. Mas o ataque a Vanessa Mack parece ter sido o mais sádico até agora. O rosto dela estava vermelho vivo pela hemorragia petequial, que acontece quando as veias estouram no corpo quando alguém está tentando respirar. Geralmente, vemos que a vítima morre com hemorragia petequial nos olhos. E vimos isso no rosto e também na área do pescoço, o que era bem incomum. E esse era o caso mais extremo que eu já havia visto. As impressões do pescoço indicavam que o objeto foi ajustado para apertar outra área do pescoço e sufocá-la de novo. Parecia que ele repetiu o processo várias vezes. Perto da morte, ele recomeçava. E isso era muito incomum. A autópsia não revela sinais de estupro, mas a gratificação sexual do assassino pode ter vindo do próprio ato do estrangulamento. A vítima estava lá olhando para o assassino com a morte nos olhos e o assassino observou a vítima morrer diante dele. Mas ele depois a reanimava e ficava brincando com ela. Então, para mim, isso foi uma tortura. Os detetives observam de perto a cena do crime de Vanessa com uma pergunta em mente. Quem é o seu assassino? Bom, naquele momento, a gente começou a ligar os pontos. Não tinha sinais de arrombamento, nada estava fora do lugar quando eu entrei. Isso indicava que ela conhecia o agressor. Eu também notei que na cama tinha uma bolsa que tinha sido virada e os conteúdos estavam vazios. Nesse momento eu pensei, deve ter sido o motivo. Talvez ele a tenha assaltado e aí achou os cartões bancários. Então, nesse momento, eu disse, talvez tenha um cartão bancário faltando. Sempre que a gente chega numa cena de crime e encontra coisas como cartões de crédito, talões de cheque, cartões bancários, a gente procura as instituições financeiras. A gente tenta descobrir se houve alguma movimentação bancária e tenta achar alguma ligação com um possível suspeito. Nos caixas eletrônicos, no banco ou nos pontos de saque de folhas de cheque. Os detetives descobrem que o cartão bancário foi usado em um caixa próximo. A gente pediu os vídeos do caixa eletrônico para ver se tinha o horário do saque. Tinha fotografias do momento em que o cartão foi usado e eu consegui uma fotografia do caixa eletrônico com o banco. Então a gente começou a procurar o assassino e depois disso a gente o viu inclinado sobre o caixa eletrônico, com um brinco na orelha. Ele podia ser o nosso homem. Esse podia ser o rosto do assassino. Versão brasileira, Vox Mundi.